Boa noite, pessoal. Somos o Grupo 6 e a gente vai falar sobre a Conferência Geral de Paris de 1968, a respeito do artigo 15, no 15º, da Recomendação Paris de Obras Públicas ou Privadas. A Conferência Geral de Paris de 68 publicou a Recomendação Paris de Obras Públicas ou Privadas promovendo intervenções urbanas que sejam relacionadas com a preservação do patrimônio, criando-se vínculos com a população e os seus bens culturais. No 15º artigo foram abordadas propostas governamentais sobre a preservação e salvamento do patrimônio, tendo importância a expansão urbana, como obras públicas ou privadas, onde existam bens históricos e o risco de ocorrer tais destruições. Legal, mas a que se refere essa 15ª sessão da Conferência de Paris? Bom, ela foi a sessão responsável por tratar da importância dos bens culturais para a sociedade, bem como a preservação e proteção e restauro desses bens. Dessa forma surgiu uma espécie de manual de como os Estados-membros, no caso os países que estavam participando da conferência, deveriam se estruturar para colocar em prática estas ações. Os bens culturais eles são divididos em duas categorias, sendo elas móveis e imóveis. Os bens imóveis seriam aqueles elementos que fisicamente não podem ser movidos, como por exemplo sítios arqueológicos, edificações, bairros históricos, dentre outros. Porém, o entorno desses bens acaba sendo também considerado parte desses bens culturais. Já os bens móveis são aqueles que estão ou tenham sido encontrados dentro dos bens imóveis, até mesmo aqueles que ainda nem foram encontrados e estão enterrados e ainda possam vir a ser descobertos. Mas o que a carta traz, e como que a gente poderia preservar esses bens? Seria importante dizer que a preservação dos bens culturais deve ser tratada a nível nacional, é o que a carta diz. A conferência indicou que o Estado deveria controlar por meio de inventários atualizados seus bens culturais importantes, protegidos ou não por lei. Em reparações, a carta também sugere a possibilidade de obrigar as autoridades locais e proprietários particulares de bens culturais importantes a procederem com seus reparos ou restauros, fornecendo assistência técnica ou financeira para essas pessoas, bem como também fornecer recompensas àqueles que encontrarem e notificarem achados arqueológicos ou entregarem objetos encontrados, por exemplo, nesses locais. Visa também reconhecer aquelas pessoas que contribuem com os programas de preservação e salvamento de bens culturais ameaçados, por meio de medalhas, certificados, títulos ou outras formas de reconhecimento, como também assessorar os interessados que não possuem experiência ou mão de obra especializada na conservação dos bens ameaçados, fornecendo estrutura para esse pessoal. Porém, somente preservar não é suficiente. Seria necessário também defender os bens culturais ameaçados por obras tanto do setor público quanto privado. Se necessário, salvar, resgatar ou até mesmo trasladar os bens, se não puderem ser pelo menos ao todo, pelo menos em parte. Caso eles fossem trasladados, deveriam ser reinstalados em um lugar semelhante ao original. A conferência indicou também que os Estados-membros deveriam promulgar uma legislação competente a fim de proteger os bens culturais. Os Estados-membros também deveriam aplicar severas punições àqueles que intencionalmente ou por negligência cometem infrações com relação à preservação dos bens culturais. Tais punições poderiam ser aplicadas através de penas de multa ou prisão, ou ambas até, bem como também a restauração do dano causado, pagamento de indenização, o confisco de bens que porventura tenham sido ocultados, como no caso daqueles bens imóveis, somente eles poderiam ser ocultados. Também foi aconselhado na conferência que os Estados-membros criem orçamentos que sirvam para assegurar a preservação dos bens culturais de obras públicas ou privadas, ou então os custos de preservação, salvamento e até mesmo estudos arqueológicos preliminares deveriam constar nos orçamentos dessas obras públicas. Se o custo for muito alto, poderiam também serem criados fundos nacionais para salvaguarda dos monumentos. O Estado também poderia incentivar os proprietários de edificações de importância artística ou histórica ou moradores de bairros históricos a lutarem e promoverem a cultura da preservação dos sítios onde estão situados, por meio de diminuição de impostos, empréstimos para manutenção ou outras medidas, bem como fornecer estrutura adequada para a transformação dos sítios para o interesse do turismo, inclusive. A carta também aconselha que sejam criadas algumas medidas administrativas, como a estruturação governamental, que seria
a criação de organismos oficiais que seriam responsáveis pela gestão de todos os órgãos envolvidos que agiriam ativamente na proteção dos bens culturais ameaçados por obras públicas. Finalizando, a Convenção instrui que haja uma colaboração internacional entre os Estados-membros a fim de se empenharem e estimularem o interesse e o respeito pelo patrimônio cultural nacional, inclusive o de outros povos, assegurando o salvamento de bens culturais ameaçados por obras públicas ou privadas. Os perigos de tais obras mal concebidas geram nos bens culturais deveriam ser divulgados pelos canais de mídia, como rádio, televisão. Naquela época, né, só havia esses dois meios, mas também esses canais deveriam divulgar os casos em que os bens foram preservados e salvos, como uma forma de expor os resultados positivos, promovendo o interesse mútuo da população. Muito obrigado.